Está começando Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato e da TVT. Eu sou Lani Belli e eu te convido para uma boa prosa sobre alimentação saudável, agroecologia e saúde, com uma pitada de cultura. Esse é um espaço para valorizar o conhecimento popular sobre a produção dos alimentos e o cuidado com a terra e com o meio ambiente. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda e vamos junto ver o que tem para hoje. Vamos começar indo para o interior do Ceará para conhecer uma produção de mel que foi transformada pela União dos Trabalhadores. Depois, a nossa cozinheira Letícia Massula vai fazer uma abóbora recheada que vai te deixar de queixo caído. A gente ainda vai mostrar a variedade dos tipos de milho e os benefícios dele para a nossa saúde. Ainda vai ter prevenção da Covid e uma entrevista tocante sobre a realidade atual das pescadoras artesanais. E antes de ir embora, a gente ainda vai fazer uma viagem pela história de um dos instrumentos mais encantadores da nossa cultura. Então vamos junto, que o nosso Bem Viver está só começando. Vamos abrir o programa com o quadro Momento Agroecológico. A gente vai conhecer uma cadeia produtiva de mel que está passando por uma transformação lá no interior do Ceará. Na apicultura é muito forte a presença dos atravessadores que compram o mel dos produtores com preços baixos e vendem para o consumidor final com valores muito mais altos. E esse lucro não é repassado para os apicultores. Os atravessadores entram nessa cadeia produtiva porque existe uma dificuldade na organização dos produtores e também pela falta de financiamento. Os atravessadores muitas vezes financiam as produções. E é por isso que essa iniciativa que a gente vai mostrar é tão importante. Um grupo de trabalhadores assentados da reforma agrária conseguiu retomar os ganhos pela própria produção com o apoio de um programa de financiamento popular e com a união em uma cooperativa que hoje envolve mais de 160 famílias. Você já deve ter escutado este barulhinho algumas vezes, mas imagino que talvez não faça ideia do poder que a responsável por ele tem, sobretudo na economia do interior do Ceará. As abelhas são indispensáveis para o equilíbrio do ecossistema. O seu trabalho de polinização nos garante os frutos e vegetais amplamente utilizados em nossa alimentação. Mas estas operárias da natureza estão ameaçadas pelo uso abusivo de agrotóxicos no Brasil, o que compromete toda a cadeia que depende da atividade das abelhas. Abelha, abelhinha. Elas também nos fornecem um mel. E a apicultura praticada no Ceará por meio da Cooperativa Regional dos Trabalhadores Apícolas, assentados e assentadas da Reforma Agrária, tem transformado o modo de operação deste setor produtivo. Com 39 sócios fundadores, a cooperativa envolve mais de 160 famílias da região de Mombaça, Pedra Branca, Monsenhor Tabosa e Tamboril, no interior do Ceará. Uma destas produtoras é Wilka Souza. Filha de um apicultor histórico, ela está começando agora a aprender algumas técnicas e já está trabalhando nos apiários. É porque é uma coisinha assim tão pequena que você olha assim logo de cara e você diz, não, isso aqui não vai dar nada. Mas no final, quando você finaliza a questão da colheita, você vê que todo aquele trabalhinho pequeno, ele surte um grande efeito. Então a gente não precisa de coisas tão grandes para poder ter uma coisa bacana. A cooperativa tem apenas 2 anos de atividade, mas já imprime uma nova metodologia de produção. Apoiados pelo programa São José e pelo Finapop, os cooperados conseguem intensificar a produção sem a interferência de atravessadores. O programa conseguiu apoiar a construção de 5 casas de mel e um entreposto. O novo formato também permite a participação da família e das mulheres. E aí a discussão foi mais em torno daquilo que já existia. As famílias já são apicultoras, já são agricultoras e vendiam a produção para atravessadores. Com o projeto, a gente pensou em organizar todo o sistema produtivo, que é deixar de ser produtor e passar a chegar até a parte final, que é a parte da comercialização. A expectativa é de que os produtores consigam dar conta de um processamento de 1 tonelada de mel por dia, seguindo os princípios da cooperação, do respeito ao meio ambiente e do preço justo. Com o Finapop, um financiamento de caráter popular, esta escala produtiva pode chegar a 6 toneladas de mel por dia.
além de permitir que a cooperativa tenha capital de giro e adquira novos equipamentos. A cooperativa ela é dos assentamentos, ela é regional, porque ela é de todos os assentamentos, por isso que é um processo organizativo interno. Então, são os assentados e assentadas, os assentamentos que fundaram e que estão construindo todo esse processo. Eu sou Tuíra Tule, faço parte do assentamento popular Quilombo Campo Grande, aqui em Campo do Meio, no sul de Minas Gerais. Nós estamos ocupando essa terra da antiga usina Ariadnópolis, que faliu em 1995, abandonando as terras e os trabalhadores. E foi com esses trabalhadores que a gente iniciou as primeiras ocupações em 1996 e que permanecemos nessas terras até o dia de hoje. Nós somos mais de 462 famílias, mais de 2.000 pessoas que ocupam ao longo desses 4.000 hectares de terra. Nós temos hoje mais de 2 milhões de pés de café, mais de 1.000 hectares de lavoura, de milho, gergelim, feijão, amendoim e uma diversidade incrível. Essa terra que foi abandonada pelo latifúndio, que nós fomos abandonados enquanto trabalhadores, hoje a gente consegue produzir mais de 180 tipos diferentes de alimento. E aqui, desde 2010, nós fundamos e temos o Coletivo de Mulheres Raízes da Terra. Uma parte dele produz doces, compotas, então a gente beneficia aquilo que a gente produz das nossas frutas, das nossas verduras, e uma parte que a gente vai apresentar produz as nossas plantas medicinais e a gente processa e faz aqui os nossos fitoterápicos. Fazemos gel de massagem, fazemos tintura floral, sabonete, uma diversidade de produtos para a gente cuidar da nossa saúde. Vamos agora para aquele momento do programa de ficar com água na boca. A Letícia Massula está chegando para ensinar mais uma receita no quadro Comida de Verdade. O prato de hoje é internacional, uma abóbora recheada que é tradicional na Armênia. Mas claro que ela vai dar aquele toque especial com ingredientes do nosso sertão. Vamos conferir. Hoje eu vou fazer uma receita armênia. Olha que lindeza de moranga que o pessoal do Armazém da Terra me mandou. E como eu tô super na vibe do arroz, e é claro, o MST teve a safra recorde de arroz orgânico no Brasil há alguns anos que a gente tá batendo esse recorde, então eu quero fazer muitas receitas com arroz. E essa é uma abóbora recheada que na Armênia eles fazem esse prato para casamentos e para o fim do ano. Só que eu vou fazer ela toda com gostinho do sertão. Eu vou incluir aqui caju desidratado, castanha de caju, manteiga de garrafa e melaço de cana. Então, vai ser a nossa versão do sertão, uma homenagem à Armênia. Vamos lá? Abri, né? Cortei e agora eu vou tirar aqui a tampa da abóbora. O arroz está cozido, eu já escorri, ele está bem al dente, porque ele já vai voltar ao forno dentro da abóbora, então ele vai cozinhar mais um pouco. A abóbora, né, eu passei uma águazinha nela. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar um pouco desse caju desidratado, que é o cajuzinho desidratado, e vou cortar um pouco de castanha de caju, tá? Essa castanha aqui, ela é torrada, eu prefiro a torrada. Vocês podem ver que ela tem uma torra meio irregular, é diferente daquela da frita, que é aquela que é bem regular, né, que fica com uma cor dourada, né? Bom, já cortei aqui o cajuzinho, cortei a castanha de caju, vamos fazer a misturinha do recheio da nossa abóbora. O arroz, né, cozido al dente, essa mistura aqui de arroz integral com arroz vermelho, que é o arroz do sertão, a minha mistura aqui de castanha de caju e o cajuzinho. Vou misturar bem, um pouco de sal, um toquezinho que eu vou dar para dar um gostinho também de sertão, eu vou colocar um pouquinho de flor de alfavaca. Aqui a mistura, eu vou começar a rechear
a abóbora. Vou pegar aqui a manteiga de garrafa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou untar, né, toda a abóbora por dentro. Vamos colocar aqui um tanto do recheio. Olha só, até a metade dela tá recheada. Um pouquinho do melaço, um pouquinho de manteiga de garrafa, né? Eu já dei a untada, vou jogar mais um pouquinho aqui. E aí vou colocar aqui as folhas do alfavacão, porque à medida que assa vai subir o perfume, né? Coloquei aqui, olha, 3 folhas, tá? Mais um pouco do recheio. Chegou aqui na borda. Mais um pouquinho aqui do mel de engenho, né? Do melaço de cana. Mais um tequinho de manteiga de garrafa, pra ficar tudo bem molhadinho, né? E aqui, ó, essas folhinhas para dar aquela perfumada final. Vou tampar. Ele vai assar mais ou menos uns 30 minutos, até a abóbora tá com a polpa bem macinha, assada. Como o arroz já tá pré-cozido lá dentro, já vai estar pronto. Eu usei uma forma de fundo removível, então eu botei essa tigelinha aqui embaixo e vou separar a minha abóbora. Para ver se está no ponto, o que eu fiz? Espetei, ó, tá macio, o espetinho vai até o fundo, quer dizer que a abóbora já tá cozida. O arroz já estava pré-cozido, então tá tudo certo, tá tudo pronto. Olha a beleza disso. Vou abrir aqui a tampa. Olha que coisa linda e que bonito que fica. A gente vai cortando os gomos. Vou pegar aqui, olha, essa alfavaca com flor, né? Vou colocar aqui no cantinho. Fala sério. Fala sério. Se não é um prato bonito. Um beijo para vocês e um beijo para Luana. E até a próxima receitinha. E agora o pessoal da produção vai atacar. Um beijo, Letícia. E dessa vez eu confesso, fiquei triste de não estar nessa gravação. Seus pratos são sempre incríveis, mas você conseguiu se superar. Então, parabéns. Ficou muito lindo esse prato. Bom, comida é prazer, é sustento e também é saúde. A gente precisa pensar nos nutrientes daquilo que a gente come. Então vamos aprender mais sobre isso no quadro Alimenta Saúde. Hoje nós vamos falar dos benefícios do milho. Ele é bom para a visão, para o cérebro, para o intestino. E olha, muita gente não sabe, mas aqui no Brasil tem muita variedade. Não é só o amarelinho que a gente gosta de comer no São João. São vários formatos e cores diferentes. Você sabia que há uma grande variedade de milho no Brasil? Sementes amarelas, roxas, brancas e enrugadas, o que não faltam são opções cultivadas de norte a sul do país. Essa diversidade é conservada por agricultores familiares e pelos povos indígenas, que têm a cultura do milho como parte de sua cosmovisão. Mas os conhecimentos populares e tradicionais em relação ao milho, que hoje mantém a soberania alimentar de famílias inteiras, tem no caminho os interesses do agronegócio. Isto porque o avanço da transgenia e do uso intensivo de agrotóxicos ameaçam diretamente a conservação das variedades chamadas de sementes crioulas. As variedades transgênicas representam, uma ameaça de contaminação às sementes crioulas, principalmente de milho. Por quê? Por meio do cruzamento. Quando uma variedade crioula é cultivada, plantada próxima a uma variedade transgênica, ela pode receber pólen dessas variedades geneticamente modificadas e se contaminar. Além de perder a riqueza cultural que as sementes crioulas carregam, a contaminação compromete o valor nutritivo do alimento. O milho ajuda a prevenir problemas na visão e é fonte de zinco e magnésio, que ajudam a fortalecer o cérebro.
O grão também é rico em fibras, que auxiliam o bom funcionamento do intestino. É o que explica Vanessa Lourenço, nutricionista e professora da Universidade Federal do Pará. O intestino é um órgão extremamente importante, porque é um órgão que absorve nutrientes. Então, no momento que eu como alimentos fontes de fibra, eu regulo esse intestino, melhorando a absorção. É um órgão importante para a imunidade. Hoje se está se falando muito em fortalecimento da imunidade para reagir a qualquer infecção. Nas grandes fazendas brasileiras, o monocultivo do milho é uma das culturas que mais recebe agrotóxicos no país, perdendo apenas para a soja e a cana-de-açúcar. Hoje, o Brasil é a nação que mais consome venenos no mundo. Para Miriam Melchior, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a agricultura intensiva ignora que o milho, além de um riquíssimo alimento, faz parte da cultura e da identidade do povo brasileiro. O milho tem, numa perspectiva anterior às commodities, né? A forma como hoje o milho é tratado, a forma como hoje a natureza está sendo destruída, as queimadas, tudo que está sendo feito hoje em dia tem esse tom bastante violento e negativo, que é oposto a uma cosmologia indígena em relação ao milho. Tá na hora da nossa dica de saúde. Além de falar de alimentação, a gente sempre traz orientações diversas de saúde pública, porque isso é essencial no bem viver das pessoas. O tema é Covid-19. Nós já vamos para um ano de pandemia, de quarentena, e muita gente está esquecendo o quanto é fácil a transmissão do vírus, mesmo com distanciamento social. E a gente não pode descuidar. Nós estamos voltando a um estado crítico de mortes, como acontecia nos primeiros meses da pandemia. Então vamos reforçar os cuidados necessários para diminuir a circulação do coronavírus. Pessoal, neste momento de aumento de casos do novo coronavírus e de circulação de novas variantes mais contagiosas, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Em espaços fechados e mal ventilados, o distanciamento não é suficiente. A contaminação pode se dar à distância. E como é que essa contaminação acontece? Ela acontece por um negócio que se chama aerosóis. E o que são aerosóis? Pensa que uma pessoa contaminada pelo novo coronavírus, ao respirar, ela expele uma fumaça repleta de partículas contaminadas com o vírus. E essa fumaça se espalha pelo ambiente. Pensa que essa fumaça é uma fumaça de cigarro. Se você estiver ao ar livre, caminhando na rua ou num parque, se tiver uma pessoa fumando perto de você, provavelmente você nem vai sentir o cheiro, porque aquela fumaça se espalha pelo ambiente. Agora, se estiver num espaço fechado, num restaurante com ar-condicionado, mesmo se tiver uma pessoa fumando dentro desse ambiente, mesmo que ela esteja distante de você, com o tempo você vai começar a sentir o cheiro daquela fumaça. Com os aerosóis é mais ou menos a mesma coisa. Em ambientes fechados e mal ventilados, aquelas partículas vão se acumulando e podem contaminar pessoas que estão distantes da pessoa contaminada. E como é que a gente faz para evitar isso? Primeiro, evitar ao máximo espaços fechados. Você tem que fazer tudo ao ar livre, tudo que for possível. Se tiver que estar presente em espaços fechados, que esses espaços sejam mais ventilados possível. Abra janelas, façam com que o ar circule para que não acumule as partículas com aerosóis e contaminadas. E sempre, sempre, sempre usem máscara de boa qualidade. Recomendo fortemente que vocês comprem máscaras do tipo FFP2N95. São máscaras baratas que estão fáceis de ser encontradas. E usem elas bem vedadas ao rosto. Evitem máscaras largas, né? Porque pensem só, o ar pode entrar pelo lado da máscara, ou se você estiver contaminado, ele pode sair pelo lado. Então, se preocupem com a vedação da máscara e com a qualidade dela. Tá certo, pessoal? Evitem ambientes fechados e usem máscaras de boa qualidade, se possível do tipo N95. Eram essas dicas que eu queria trazer para vocês hoje. Pois é, gente, a pandemia está custando muitas vidas e, para além disso, a gente tem um impacto econômico muito sério, principalmente para alguns grupos mais vulneráveis de trabalhadores. É esse o caso das pescadoras e pescadores artesanais. A venda dos pescados caiu de uma forma drástica, o que está ameaçando o sustento de muitas famílias. Além disso, essa categoria não foi reconhecida com direito ao auxílio emergencial e isso está tendo um impacto devastador na vida dessas pessoas, principalmente das mulheres, que são a linha de frente da pesca artesanal. O nosso quadro de entrevista de hoje vai falar dessa realidade. A nossa convidada é a Marisélia Lopes, que é coordenadora da Articulação Nacional das Mulheres Pescadoras.
E a chegada da pandemia nas comunidades onde não tem estrutura, né? Que a maioria das comunidades não existe políticas públicas garantidas, aí fica muito mais difícil, né? Então, a maioria das comunidades, a gente começou a fazer articulações com pesquisadores, com instituições de apoio e organizações. Então, teve iniciativa de criar comitê para poder acompanhar em tempo real a situação das comunidades, principalmente as mulheres que estão mais em linha de frente nas comunidades pesqueiras. E aí a gente se sentindo tão abandonada, tão desrespeitadas e desrespeitado, a gente criou um pânico. Eles entenderam que os pescadores não é para pegar o auxílio emergencial. Pegaram o auxílio emergencial quem tinha Bolsa Família, quando eles descobriram, eles suspenderam o auxílio dos trabalhadores da pesca. Então, assim, a situação da gente é muito difícil, né? A gente vive momentos difíceis. Se não fosse os apoios, a solidariedade entre nós trabalhadores, que a gente tem feito, o que tem dado muito certo, é intercâmbio com as comunidades rurais. Então a gente troca, faz o escambo do nosso produto. É o que tem nos mantido, assim, a gente consegue comprar mais barato que a gente não produz, a gente troca o pescado com farinha, com aipim, que a gente está com dificuldade, tiver dificuldade na comunidade. As mulheres estão com muito problema psicológico. Tá enfrentando a situação, mas aí a gente começa a conversar, daqui a pouco a gente está chorando, a gente está, numa tensão, assim, porque a gente já carrega uma carga. A gente se reunindo muito para poder a gente se apoiar, porque está muito difícil, mas o que a gente tem percebido é isso, né? Muito relato, estou dormindo pouco, estou ansiosa, estou tensa, minha filha também está assim, crises de ansiedade com a juventude, muita juventude, muitos jovens na comunidade, tem pouco tempo, assim, aqui em Ilha de Maré, por exemplo, alguns jovens, né, se suicidando. É um conjunto, quando soma com a falta de políticas públicas, o investimento, a pressão das empresas, dos empresários, dos fazendeiros em cima da gente, a gente tendo que, né, dar conta de tudo. E não é porque a gente quer, porque é super mulher, porque é super jovem, super homem, é porque a gente tem, né, a consciência de que o território é nosso, então a gente faz a defesa, porque a gente também defende vidas, defende a natureza. Bom, vale ressaltar também a importância dessa categoria para a economia e para a produção de alimentos. No mundo todo, 17% do consumo de proteína é feito pela pesca artesanal. E aqui no Brasil, ela é responsável por 70% de todo o pescado que a gente consome. Estamos nos aproximando da nossa despedida e a gente gosta de encerrar com aquele tempero especial de cultura. O Mosaico Cultural de hoje é uma viagem pela história da viola caipira, esse instrumento que traduz toda a poesia criada pelos povos do campo. Um instrumento verdadeiramente brasileiro, que sempre acompanhou as festas, dores, alegrias e sonhos do povo do campo. Essa é a viola caipira. Você já deve ter ouvido, mas você conhece a sua história? A viola chegou ao Brasil pelas mãos dos jesuítas, que tocavam o instrumento para aproximar e catequizar os indígenas, especialmente os curumins. Um dos mais famosos tocadores dessa época foi José de Anchieta. Logo, o instrumento se interiorizou e, nas mãos dos trabalhadores do campo, ganhou o nome de viola caipira. A versão abrasileirada tornou-se então peça central nas festas, folguedos e folias das comunidades rurais. Era por meio dela também que o povo podia cantar a poesia da roça e da vida junto à natureza. E a viola,
ele usa a viola para retratar, né, no lúdico, né, de forma poética, cantar esse sertão, cantar essa felicidade, cantar essa alegria de viver. Então a viola caipira está ligada à essência da vida, à reprodução da vida, na sua essência e na sua beleza. Essa inspiração gerou uma miríade de ritmos. Estima-se que existem mais de 50 tipos de afinação da viola caipira. E os ritmos pelo Brasil são incalculáveis. Alguns dos mais conhecidos são a moda de viola, o cateretê, o pagode de viola e o cururu. Apesar da riqueza, foi só em 1930 que a cidade foi conhecer a música do campo. A primeira gravação foi feita por Cornélio Pires, depois que o produtor conheceu as músicas cantadas durante os mutirões de trabalho no campo. Isso dinheiro não compra e nem se aprende na escola. Com a urbanização e o avanço do agronegócio, a vida no campo mudou. Mas os violeiros que cantam as belezas da natureza e da vida rural ainda resistem. Um deles é Zé Pinto, violeiro e integrante do MST. Ele, junto com o Mineirinho, são responsáveis pela conservação e animação da tradição da viola, junto àqueles que lutam pela reforma agrária e em defesa da natureza. Desde 2003 foram inúmeros encontros organizados. O Encontro Nacional de Violeiros, seminários e também cursos de viola caipira. Para Zé, mais do que música do passado, a viola traz a força da raiz, que ajuda a inspirar e abrir novos caminhos. Pois é, a gente quer falar do amor por essa terra, a gente quer questionar os maus tratos que um projeto aí, que a gente sabe qual que faz com a terra, judia, complica, envenena, né? A viola é um instrumento maravilhoso, né? Porque se você vai fazer uma viagem aí para falar da lua, das estrelas, das rodas de prosa, a viola parece que vai abrindo caminho para a gente passar. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Esse foi o Bem Viver de hoje. Te agradeço pela sua audiência e te espero para o próximo programa inédito, semana que vem, na TV ou nas redes sociais do Brasil de Fato. Até lá você pode continuar com a gente na versão para o rádio do Bem Viver, que é de segunda a sexta, às 11 da manhã. Entra no nosso site para conferir como e onde você pode sintonizar. É radio.brasildefato.com.br. Você também pode ouvir em formato podcast. Procura por programa Bem Viver no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no iTunes. Na TV a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.